desafio do Papo de Repórter dessa semana é, depois da hecatombe da Lava Jato, das relações, é olhar para o campo político e tentar ver quem que sobra disso aí, quem que está fora dessa tragédia toda que foi causada aí na política e que pode, de fato, partir para 2018, vamos dizer assim, com chance, né, de conquistar o voto do eleitor. Fazendo esse exercício e tirando aqui já os nomes que estão diretamente envolvidos e de forma mais contundente, como por exemplo o ex-governador Renato Casagrande, o atual governador Paulo Artung, e mais um ou outro que foi bem atingido, que poderia, né, que inclusive está nessa lista dos principais players aí da eleição de 2018. A gente tem o Ricardo Ferraz, o senador Ricardo Ferraz, tem o prefeito Luciano Rezende, que é outro nome que estava sendo cogitado, o próprio prefeito Aldir Barcelos na Serra, que também era outro nome que o pessoal considerava como possível candidato até ao governo. Mas olhando para esses nomes todos, e a gente tem uma constatação que é o fato da senadora Rose de Freitas e do senador Magno Malta, como grandes lideranças, né, estarem fora disso, pelo menos até aqui, né? Não se tem nada, pelo menos até agora não apareceu o nome deles, e eles realmente ficam numa posição interessante, porque provavelmente vão cobrar isso na disputa e apontar o dedo para as pessoas que estão envolvidas, e a gente sabe que isso pode demorar anos, e quando chegar a eleição, a campanha, a gente sabe que as pessoas vão se lembrar disso, e se não se lembrarem, os adversários vão lembrar. Então a gente sabe que isso vai ser complicado para quem tem o selo Lava Jato. E aí eu pergunto para vocês, hoje a gente pode dizer que cada um na sua praia aí, né, o Magno Malta disputando a reeleição ao Senado, a Rose ainda uma incógnita, mas a Rose talvez ao governo, né, que pode ser porque ela não precisa disputar a reeleição, ela tem mais 4 anos de mandato, a Rose só se fosse ao governo necessariamente. Vocês acham que hoje o Magno Malta e a Rose de Freitas são as lideranças mais bem posicionadas para a disputa de 2018? Eu acho que elas têm a melhor possibilidade de trabalhar isso para 2018, né? Porque a gente via, a gente já tinha comentado, acho que no primeiro ou segundo papo desse ano, que assim, a eleição do Senado ia ser a eleição mais interessante, né, desse ano, do ano que vem. E havia uma movimentação clara dos dois, né, senadores que estão com as vagas a serem disputadas em 2018, de união, né? Eles estavam trabalhando uma parceria bem forte, né? O senador Magno Malta e o senador Ricardo Ferraz. Aqueles showmício, não tem como usar outro nome, né, para aquilo. Showmício que ele estava fazendo na Grande Vitória, que os dois apareciam juntos, né? Todas as ações, visita a ministro, durante a crise na segurança, os dois aparecendo juntos. O tempo todo eles estavam trabalhando juntos nessa dobradinha, né? Nessa chapa informal que já havia se desenhado. E aquilo tinha na minha opinião, tinha na nossa, né, que a gente estava discutindo, uma função de prevenção, né, para o processo eleitoral do próximo ano. Fechar o campo mesmo. Fechava o campo, porque se você tem os dois senadores, os dois candidatos à reeleição, os dois tiveram, né, uma votação muito alta em 2010. Então você inibia as outras lideranças de virem a disputar essa vaga, né, essas duas vagas. Mesmo porque os dois com um perfil completamente oposto. Exato, né? Eles fechavam totalmente o eleitorado, porque o Magno tem um perfil, né, pro eleitor mais CDE, né, e o Ricardo mais AB, metade do C, né? C pra cima, C mais. Então, eles acabavam fechando o campo, né, do eleitorado do Espírito Santo e evitavam com isso surpresas, né? Você tinha o governador Paulo Artung, que ensaiava, né, uma possibilidade de vir a disputar o Senado,
tentou aquela manobra para poder tirar o Ricardo, né? Porque o Magno já ia ser um pouco mais difícil. E para Artung seria até interessante ter um cara mais popular como parceiro de palanque, né? Tentou jogar aquela de Ricardo ser candidato ao governo, mas acho que o Ricardo não cai mais nessa, né? Nunca mais cairia nessa. E agora você tem o senador Ricardo Ferraz numa posição de extrema fragilidade, né? Porque a Lava Jato caiu em cima dele com uma bomba. Houve, num primeiro momento, uma tentativa de empurrar o senador como boi de piranha, né? A gente discutiu isso aqui. E, independentemente do que vai acontecer, se Ricardo vai provar a inocência dele, né? Se a Lava Jato vai provar que ele realmente recebeu o recurso de Caixa 2, o estrago já foi feito na imagem dele e Ricardo hoje é o candidato muito fragilizado para a eleição de 2018. E aí, Neto, além desses dois nomes que a gente citou aqui, a Rose e o Ricardo, desculpa, a Rose e o Magno, você acredita também que outros nomes poderiam aparecer no cenário e surpreender? Eu vejo com certa dificuldade tentar encontrar outros nomes que não sejam do senador Magno Malta e da senadora Rose de Freitas, até porque eles estão em posições privilegiadas. O Senado é quase uma porta de entrada para o governo do Estado. E hoje eu vejo o Magno até expandindo os horizontes. Os dois últimos governadores vieram do Senado. De lá. E vejo a possibilidade de o Magno até ser um pretendente ao Palácio Anchieta. Por quê? O Magno sempre foi considerado um candidato de classe C, D e E, aquela história de pegar um microfone e conseguir arrastar multidões, só que hoje ele embarcou num discurso que agrada também a ABC, que é justamente crítica ao PT, crítica à forma de condução do lulopetismo, e ele encarnou esse personagem e está levando. E procurou se descolar da Lava Jato ao tirar o Ricardo do palanque. São showmícios aquilo. Aquilo é showmício, tem que deixar bem claro. Tirou, isolou o Ricardo e está... Se aquilo não é showmício, a gente não sabe. Eu não sei mais o que é. E aí ele pegou e está seguindo, e ele está se sentindo tão confortável que ele voltou a ser o Magno de antes, que é o Magno das bandeiras. Agora ele tira da manga a tal da história da baleia azul, que todo dia está nos jornais. É um assunto de apelo, como foi outrora o narcotráfico, que teve a CPI do narcotráfico, a questão do crime organizado, da pedofilia. Então o Magno está já conquistou a presidência dessa comissão da Baleia Azul. Então, aí você vê, ele já está se sentindo confortável para jogar o jogo que ele sabe jogar. Ele é do ramo, ele entende tudo de bola nesse sentido. E por outro lado, você tem a Rosa, que não tem nada a perder. Ela só tem a vencer. E seria, além dela conseguir o sonho dela, que é chegar ao governo do Estado, ela também consegue contemplar a questão do suplente, que ela dá 4 anos para o Pastore. Que hoje eles está cobrando. E hoje eles têm relações muito boas. Então a Rose e o Magno, diante dessa crise toda, enquanto a classe política foi abatida em pleno voo, eles continuam voando leves e soltos. Eu não vejo aqui dentro do Estado, porque todas as outras... Porque do jeito que se configurou, todas as lideranças estavam vinculadas ou ao Renato ou ao Paulo. Então, quando o Renato sofre um baque e leva o Luciano, eles estavam no mesmo tamanho, o Luciano passando até o Renato, um grupo cai. No caso do Paulo, que ele mantinha todo mundo debaixo das suas asas, quando o Paulo é batido, eles também. Agora eu queria a opinião de vocês por uma outra questão. De qualquer maneira, já que existe meio um consenso que a Rose, tanto a Rose quanto o Magno, estão bem posicionados, só que isso vai um pouco na contramão do que os especialistas estão prevendo para 2018. Porque se trata de dois políticos tradicionais, extremamente tradicionais, inclusive o Magno retomando, como você falou, aqueles velhos recursos, né, de bandeiras, né, já teve pedofilia, já teve combate às drogas, já teve que mais? Foi narcotráfico, enfim. Foi narcotráfico, foi aquela CPI malfadada lá das teve drogas. contra o aborto, enfim, né, esses temas mais... maconha, contra a maconha. Enfim. Mas que é um político de perfil extremamente
conservador e tradicional, né? Sim. O Magno, ele é populista, mas ele é tradicional. A Rose, mesmo jeito, mesma coisa. A Rose, o que sempre marcou o perfil da Rose foi ser uma liderança com perfil municipalista, que sempre cativou muitos prefeitos, sempre teve seus votos nessas caravanas que ela faz pelo interior e tal. Então, assim, por que vocês estão apostando nesses nomes, considerando que todo mundo espera que perfis diferentes do apolítico, ou pelo menos do político com uma nova roupagem? Por que vocês acham que não tem espaço que o eleitorado não vai dar espaço para uma nova liderança com esse perfil que se projeta aí para 2018? É porque ao longo dos tempos, cada eleição tem uma história, tem uma narrativa que se constrói e tem um perfil que acaba sendo vencedor. A gente observou lá atrás, em 2002 foi a mudança. Então você vê a quantidade de prefeitos, independente se a mudança era para melhor ou para pior, teve a mudança. Em 2014 você foi continuando, mas quanto mais o tempo foi passando para 2014, 2016, você via essa questão do gestor começando a falar mais alto. Tanto que o fenômeno Dória. Aqui mesmo, o próprio Paulo Artung, que o Paulo vestiu a camisa do Abraço Paulo. Se o Dória tem o João Trabalhador, aqui foi o Paulo amigo o Paulo amigo do eleitor, botando, sendo abraçado, e o Paulo, o confronto dele com o Renato foi justamente nesse sentido. Eu sou um gestor mais habilitado do que você para lidar com a crise. Agora a gente chega num ponto, em 2018, que esse perfil político, do político tradicional, está em xeque justamente por conta da Lava Jato. Aí, dentro das minhas avaliações, acredito que a salvação vai vir da política. Porque um gestor não vai ter, sobretudo de iniciativa privada, não vai ter o traquejo para lidar com um cenário político totalmente contaminado. É claro, e por mais que a gente possa dizer a questão do político mais habilidoso, menos habilidoso, no final das contas, a disputa deve acabar girando num maniqueísmo básico. Foi pego ou não foi pego na Lava Jato. Então, por isso a insistência desses nomes já da classe política, mas que não foram atingidos, como foi a nossa abertura no papo. E agora pegando, mesmo que se prosperasse esse perfil do apolítico, do gestor vindo de fora, alguém com uma outra visão, eu não vejo no Espírito Santo hoje qualquer nome, pode ser da classe empresarial, de outros ramos, do comércio, de serviços, até das telecomunicações, que possa superar isso e falar, olha aqui, esse seria uma alternativa. Vamos colocar um Lucas Isoton, um Marcos Guerra para comandar o Estado? Não tem a mínima capacidade. Então, por isso, no caso do Espírito Santo mesmo, nacionalmente pode até surgir, mas no Espírito Santo, vamos acabar tendo que escolher entre políticos. E no final das contas pode acabar sendo quem foi pego e quem não foi pego pela Lava Jato. Concorda, Renan? Você acha que pode aparecer alguém aí no caminho com outro perfil que possa realmente mudar essa projeção inicial? Não, eu também não acredito, não. Porque, primeiro, a gente está falando de duas lideranças que têm um eleitorado cativo. A gente está falando do Magno Malta, que tem um eleitorado bem cativo, bem específico. E a Rose também tem. Ela faz um trabalho com um certo número de municípios, um certo número de prefeitos, que garante, né, que garantiu a ela todas essas eleições para deputado federal. E lembrando que Rose disputou várias eleições, tendo Paulo Artung ainda no momento de ápice, trabalhando contra, né? E ela conseguiu se reeleger várias vezes para a Câmara e conseguiu se reeleger ao Senado, sendo que o parceiro dela, que deveria ser o parceiro dela, que era o governador, fazia par clandestino com João Cosa, e ela conseguiu se eleger. Então, assim, são dois políticos que têm força, que já mostraram que têm força. Essa questão até o Espírito Santo é diferente, né, dos outros estados nessa aceitação de lideranças políticas. Uma liderança política, para se consolidar no estado, ela demora um pouco. A gente vê o fenômeno do Amaro. O Amaro tentou ser prefeito de Vitória e não conseguiu. Era uma liderança nova. Teve a chance que o Rodney teve. Agora o Rodney está fazendo todo o caminho até chegar lá, para se consolidar, rodando o estado,
com lideranças políticas para tentar se consolidar como uma liderança. Então, assim, o eleitor do Espírito Santo, hoje eu acho que ele não entra mais, não compra uma novidade com tanta facilidade mais não. Agora, até o Rogério levantou isso na coluna dele. O Rogério considera que o deputado Sérgio Majeski, que, vamos dizer assim, aqui na política capixaba foi o nome que surpreendeu por trazer uma nova proposta de se fazer política e até deixando isso claro, ele fez o que se espera que se faça, né? Sim. O esperado mesmo, mas fez, né? Uhum. Até agora tem feito. E o Rogério coloca assim, que o Majeski, ele nem acha que o Majeski deva disputar o governo, que ele acha que não é pelo menos na visão dele, não é o momento para o Majeski. Mas ele acha que, de qualquer maneira, o Majeski pode sim ser uma liderança com influência no processo eleitoral. Porque tem isso também. A gente, por mais que tanto o Magno e a Rose, a gente tem que concordar com isso, eles têm um perfil bem independente. A Rose mostrou isso, como você falou. Se ela não tivesse, ela teria perdido a eleição. E o Magno também, ele tem as suas próprias bandeiras. Esse jeito de conquistar voto é um jeito muito dele. É dele, não depende de ninguém para fazer isso. Mas o Majeski, ele tem um problema sério, né, o Zé Rabelo? Tirando a rede de comunicação dele, né, das redes sociais, né, a gente sabe que tem muito jornal que não pode nem colocar foto dele, né? Então, assim, ele tem um problema para ser conhecido. Eu tô falando, né? eu tô falando no sentido do Majeski, em 2018, poder influenciar, ter capacidade de influenciar. Sim, mas eu acho que, assim, se ele não conseguir ampliar a imagem dele, até lá ampliar mesmo, né? Assim, porque ele rodou o estado, ele conversou com muitos estudantes, né? Mas ainda falta uma consolidação de liderança política, eu acho. O Majeski, ele é muito o perfil do político apolítico, né? Eu acho que ainda falta um pouco de traquejo político. Mas vou reformular. Eu estou falando o seguinte, eu não estou falando que ele vai decidir a eleição, não é isso. Mas eu estou falando que ele pode ter influência. Eu estou falando, ele, assim como outros nomes, podem juntos, né? Podem decidir, ajudar a decidir a disputa. O que eu estou dizendo é isso. Quais são os outros nomes? E, por exemplo, o nome como Majeski teria, sim, influência? Porque você tem que pensar o seguinte também. A Rose e o Magno, por mais independente que seja, eles vão precisar de mais votos. Sim. Né? A eleição de 2016 deixou isso bem claro. A virada do Luciano se deu a partir do momento com aquele café com o Majeski. Tentar desvincular uma coisa da outra, porque depois o Luciano precisou do apoio de todo mundo para ser eleito. Que aí você vai falar, Mário teve os méritos. Teve, mas era também uma eleição circunstancial. Não dá para você levar a ferro e fogo ali como se aquilo fosse uma verdade absoluta. As urnas expõem uma fotografia do momento. Mas uma coisa que ficou, e isso para mim fica muito claro, que o efeito manada dos apoios em favor do Luciano Rezende, apoios que foram fundamentais para a reeleição do prefeito de Vitória, começou a partir do Majeski. Então, sem dúvida, eu não acredito que o Majeski consiga agora superar esse cerco que ele tem hoje em torno dele, que impede esse crescimento dele, de ele almejar, por exemplo, um governo do Estado. Muito embora seja um nome muito interessante. Mas acho que ele vai ser fundamental e muito importante para quem quiser chegar ao Palácio Anchieta com apoio popular dessa nova política, que é um termo que eu, apesar de eu não gostar de quem utiliza política do bem, nova política, acho um termo muito... Já estragaram esse termo, nova política, já foi, né? Já contaminaram o termo. É um termo batidão, mas hoje, pelas posturas que assumiu, desde que entrou na casa, vai ser um nome que eu acho que vai ter a capacidade de agregar. O que eu estou querendo dizer, o que estava querendo dizer, talvez não tenha sido claro, é o seguinte, porque quem vai para a disputa não vai sozinho. Sim. Então você vai ter que fazer as composições. É claro que quando eu falei do Majeski, porque é o que o Neto até se expressou bem melhor do que eu queria dizer. Ele é o cara que tem muita gente que vai querer ir com ele, por causa disso, para se associar, como fez o Luciano. E o eleitor dele também vai cobrar um posicionamento. Exatamente, porque eu vi isso na eleição de 2016. Quando o Neto recuperou essa história do café do Luciano com o Majeski, eu lembro que teve gente postando nas redes sociais o seguinte:
eu vou esperar para ver o que o Majesto vai, antes do café, eu vou esperar para ver o que o Majesto vai fazer para eu tomar uma decisão. Aí eu vou com ele. E isso vai acontecer. Isso acontece. Assim como o Majesto, pode ter outras lideranças que também vão ter alguma influência nesse processo. Porque, como eu disse, ninguém vai sozinho. E o grande ponto para o Majesto é, a partir do momento que ele fincar a posição, aí sim ele vai ser uma liderança política.